Bom dia! Estamos aqui para convidá-los para uma reflexão em torno de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E este tema é o bem e o mal sofrer. Mas antes de mais nada, gostaríamos de convidá-los também para a gente acerenar os nossos pensamentos e juntos elevarmos estes pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido. E então, dizer a Ele da nossa gratidão por todo o amparo, por toda assistência amorosa que nunca nos faltou em nossa existência. Agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste momento reunidos em Seu nome, buscando aprender um pouquinho mais do Seu Evangelho. E é assim, Senhor, que te suplicamos a assistência amorosa dos benfeitores espirituais, para que essa reflexão possa falar fundo ao nosso coração, auxiliando-nos, Senhor, em nosso processo de crescimento íntimo. Senhor, sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, este tema, o bem e o mal sofrer, é uma das disciplinas mais importantes do Evangelho, porque ela vem falar para nós de um assunto que está muito próximo de nós, porque todos experienciamos aqui encarnados lutas, alguns sofrimentos. Então, com esse tema do Evangelho, ele vem nos ensinar como a lidar com as situações difíceis, como lidar com as perdas, as frustrações, os reveses que todos experimentamos na vida, mas que mesmo os experimentando, às vezes não sabemos como lidar com eles de uma forma positiva. Aliás, como já dissemos, esta é uma das lições mais importantes do Evangelho, um dos objetivos da vinda de Jesus aqui à Terra. Porque Jesus, já naquela época, era um espírito da mais alta sabedoria. Ele veio compartilhar conosco os seus conhecimentos, a sua experiência multimilenar, para que cada um de nós, ao experimentarmos essas situações que nos impulsionam o crescimento, nós possamos saber lidar com elas, porque muitas vezes não conseguimos aproveitá-las. Então, esse é um dos objetivos fundamentais do Evangelho. E Jesus veio nos mostrar um caminho mais sereno, um roteiro mais suave, para que todos nós saibamos lidar com essas lutas e obstáculos. Por isso, Jesus, ali por volta já da sua crucificação, e isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele nos diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus queria dizer a todos nós que um dos seus objetivos era compartilhar a sua experiência conosco, não apenas em termos de lições faladas, mas sobretudo naquela convivência estreita ali próximo de 3 anos, né? Porque esse era um dos seus objetivos, nos ensinar um caminho de paz, muito embora vivenciando aflições que são partes inerentes da vida no mundo. Como conservar o bom ânimo mesmo diante das tribulações, a fim de que com ele, ainda que em menor escala, também nós possamos sair do mundo como vencedores. Vencedores dos nossos propósitos, aqueles que nos trouxeram novamente a experiência física. Vencer os nossos compromissos, aqueles que combinamos antes da nossa reencarnação, vencer nos objetivos que delineamos juntamente com os benfeitores espirituais quando para cá retornamos.
E ao final da nossa jornada terrena, que cada um de nós possa sair do mundo efetivamente na condição de vencedores. É isso que Jesus queria nos transmitir. Então, ele nos esclarece de uma forma muito plena que essa paz da qual ele falava não é a paz que o mundo frequentemente reconhece. Essa paz de que ele falava só seria conseguida nele, com ele. E ele faz uma distinção muito clara disso e também está registrado no Evangelho de João, quando ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Ou seja, ele deixava aí muito claro que existem dois tipos de paz. Uma que o mundo reconhece, que o mundo busca, mas não era deste tipo de paz a que Jesus se referia. Uma paz é aquela que é normalmente a visão da maioria das criaturas. Para muita gente, estar em paz é ter uma vida de facilidades, uma vida de ociosidade, uma vida onde não temos muitas preocupações com o nosso progresso espiritual. Ao contrário, passamos pela vida preocupados com as coisas transitórias da terra. Mas não era dessa paz que Jesus falava. Essa é a paz que muita gente almeja, mas não era deste tipo de paz que Jesus estava falando. Porque essa paz que o mundo frequentemente conhece é uma paz ilusória, baseada em coisas frágeis. Ela está sedimentada é como que se fosse num terreno pantanoso, em coisas que facilmente elas são destruídas e a nossa paz vai junto com elas. É como que um castelo construído sobre areia movediça. Muito bem, porque é uma paz edificada sobre bases frágeis, são aquelas bengalas que encontramos fora de nós. Mas basta que a vida altere o tabuleiro, que o jogo da vida disponha as peças de forma diferente para que essa paz caia por terra. A paz do Cristo não. Por incrível que pareça, ela se conserva justamente em meio às lutas, muitas vezes ásperas, pedindo de nós muitos esforços. Ela se conserva em meio a testemunhos ásperos, extremamente difíceis, mas é uma paz invulnerável, inquebrantável. E alguém pode estar pensando assim, mas como alguém se mantém em paz, vivendo dificuldades, aflições, sofrimentos? Basta a gente olhar para a vida daqueles que conseguiram. Lembremos-nos aqui da vida de Francisco Cândido Xavier, de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, isso citando apenas alguns personagens do meio espírita, mas a gente reitera que eles estão presentes em todos os âmbitos da vida humana. A gente pode citar aqui também Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, entre tantos outros espíritos que souberam viver mesmo em meio a lutas ferrenhas, manterem-se sempre em paz, pacíficos, amorosos, mas sempre comprometidos com a verdade. Mesmo em meio a tremendos testemunhos, eles mantinham-se estáveis, equilibrados, confiantes, esperançosos. Por quê? Porque buscavam o Cristo, não a paz ilusória das facilidades terrestres. E é por isso que Jesus deixa bem claro: essa paz só encontrarão em mim. Quer dizer, a paz duradoura só encontrarão em mim. E o que representa esse em mim, senão
o nosso esforço, o esforço de cada um de nós por entender essa mensagem e incorporá-la à nossa vivência. O que representa esse em mim, se não o nosso esforço por nos harmonizar às leis divinas e com os ensinamentos do Cristo? Aprendermos com a vivência do Cristo. Porque quando falamos de bem e mal sofrer, um dos primeiros pontos aos quais nós necessitamos refletir é aprendermos a nos libertar daqueles sofrimentos desnecessários, dos quais fala Kardec também no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, os tormentos desnecessários que criamos voluntariamente. Como seria menor a nossa cota de sofrimento, a nossa cota de dores que experimentamos na vida, se evitássemos esses sofrimentos que decorrem exatamente da nossa rebeldia perante as leis divinas, que decorrem de vícios que não temos tratado, os vícios morais. Quanto não sofre aquela pessoa que cultiva a inveja, o rancor, o ciúme? Quanto sofrimento poderia ser evitado se nos dispuséssemos buscar a paz do Cristo? Aquela paz que busca justamente os antídotos a esses motivos de sofrimento. A paz que nasce do devotamento, da humildade, do perdão, do amor. Antídotos a esses vícios morais que nos roubam nossa energia, que roubam nossa paz, que tornam a nossa vida infeliz, angustiada e aflita. Então, o primeiro ponto a pensarmos sobre o bem e o mal sofrer é aprender a evitar estes tormentos que criamos para nós desnecessariamente. Aqueles que são por nós buscados, mas que não são nos apresentados pela circunstância da vida. No Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec faz uma pergunta para os espíritos. Ele pergunta se, vivendo em um mundo de provas e expiações, nós poderíamos, mesmo assim, gozar de uma felicidade relativa aqui na Terra. Em outras palavras, normalmente, nós que estamos aqui ainda nessa imersão num corpo físico aqui na Terra, nós experimentamos momentos de felicidades, mas ninguém de nós goza de felicidade plena. Então, o que Kardec pergunta, por quê? Porque isso é algo natural ainda de um planeta que oferece lições para espíritos que estão começando o seu burilamento íntimo. Então, o que Kardec pergunta é, mesmo vivendo num planeta de provas e expiações, será que nós poderíamos gozar de uma felicidade maior, uma felicidade mais estável? E a resposta dos espíritos, ela é no mínimo curiosa, porque eles respondem assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forraria, isto é, evitaria, e seria tão feliz o quanto lhe permitiria o seu patamar evolutivo, ou seja, seria tão feliz quanto conseguiria com a sua evolução moral. Então, por aí, nós podemos concluir que se todos fizéssemos uma análise sincera daquelas tribulações que nos chegam à existência, nós veríamos que em muitas delas nós identificaríamos como situações criadas por nós desnecessariamente, justamente pela nossa indisposição em conhecer e entender as leis divinas que estão no Evangelho
e, consequentemente, em vivê-las. Porque a primeira orientação que podemos dar, se quisermos aprender a lidar com o sofrimento, que, como falou Jesus, faz parte da nossa vida, o primeiro fundamento é: aprenda a evitar os sofrimentos desnecessários. E para a gente aprender a evitá-los, é fundamental a gente cuidar de se autoconhecer, de meditar sobre o móvel das nossas ações. Quais os sentimentos estão por trás das nossas ações? Aqueles que estão nos induzindo a cometer a este ou aquele ato. Meditar. Se não está em nossas mãos, tanto quanto possível, evitar estes sofrimentos desnecessários e, com isso, alcançar maior entendimento das leis divinas que estão inscritas na nossa consciência. Ao nos estudarmos e entendermos, por consequência, estaremos também melhor entendendo as próprias leis divinas. E ao fazermos isso, estaremos também melhor nos sintonizando com Deus e os seus propósitos para nossa existência. Estaremos cada vez mais conhecendo e praticando as leis divinas, evitando tanto quanto possível uma semeadura de infelicidades. Infelicidades que colheremos logo ali, ou talvez em outras circunstâncias, ou até mesmo em outras existências. Então, para aprendermos a lidar com o sofrer, é também necessário a gente aprender a repensar as nossas atitudes, aprendermos a nos libertar das grades da ilusão, de tanta indisciplina, da ignorância espiritual, do desconhecimento de nós mesmos e das leis divinas, porque assim deixaremos de tomar uma série de atitudes que são contrárias à nossa própria paz, à nossa própria saúde espiritual. Então, a primeira medida é: aprenda a olhar e evitar estes sofrimentos voluntários e investir todo o nosso empenho, toda a nossa vontade em superá-los através do estudo que nos aclara, que amplia a nossa capacidade de entendimento da vida e das circunstâncias, das situações que nós vivenciamos, que traz uma nova luz ao nosso olhar, pensarmos melhor antes de cada ato, da intenção que está por trás de cada ato e, claro, preencher o nosso coração com boas intenções e colocá-las em prática, com amor livre que aprende a se dar para gerar uma semeadura melhor para cada um de nós. Essa é a primeira lição da disciplina do bem e mal sofrer. Mas é claro que se existem tormentos e dificuldades voluntárias, existem também aquelas que nos chegam como circunstâncias que não podemos evitar. E aí, o bom será se estivermos aptos, preparados para lidar com essa lição que neste momento se configura inevitável. Precisamos aprender a lidar com essas lições difíceis que a vida nos traz e que não foram por nós, digamos assim, buscadas. Porque aqui agora precisamos nos atentar a algo muito importante. O sofrimento por si só não gera elevação. O sofrimento por si só não gera iluminação espiritual. O sofrimento, ele tem o potencial de nos impulsionar a entender aquela experiência e, com isso, desenvolver os valores morais que elas podem nos propiciar desenvolver. E aí
está a grande escolha de cada um de nós, porque é uma escolha. Essa é uma das liberdades fundamentais da criatura. Diante das experiências difíceis, diante da experiência da dor, a última liberdade, a mais fundamental de todos nós é como eu vou lidar com essas experiências. No sentido de ascender com ela ou no sentido de mergulhar ainda mais, no sentido de resolver as problemáticas do meu espírito ou de mergulhar ainda mais na revolta e na rebeldia. É uma escolha. Ilustrando o que nós vamos dizendo aqui, nós vamos buscar aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, no capítulo 80. O título dela é Como Sofres? E aí, Emmanuel comenta um versículo do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, o versículo 16. Quando Pedro discorre sobre em torno do sofrimento, ele diz assim: mas se padeces como cristãos, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Pedro aí estava convidando aos seus tutelados e a todos nós que aprendemos com ele que precisamos olhar para o exemplo desses cristãos que souberam viver a mensagem de Jesus, convidando a todos nós a padecer como cristãos, dizendo que há um modo de padecer que se harmoniza com o Evangelho, mas há um modo de padecer que não se harmoniza com o Evangelho. E o que nós buscamos? Aprender a padecer como cristãos? Como aqueles primeiros cristãos souberam padecer? Quem é o nosso exemplo? Jesus é o nosso referencial. E ele nos ensinou com toda a sua vivência, com todo o seu exemplo, como padecer como cristãos. Lembrem-se, mesmo passando por toda aquela situação dolorosa da qual ele não necessitava de passar, ele em momento algum recriminou, blasfemou. Ao contrário, ele compreendeu, perdoou, pediu amparo para todos nós que ainda nos situávamos como crianças espirituais, incapazes de compreender a extensão do mal que praticávamos. Então é no exemplo dele que precisamos nos espelhar para também fazer melhores escolhas. E Emmanuel, ainda comentando este versículo, ele diz assim: não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual, porque a proposta aqui não é buscar sofrimento, não é buscar automartírio. Não é isso que eleva o nosso espírito. É claro que o sacrifício pessoal em benefício do nosso semelhante representa sim capacidade de renúncia que nos sublima, mas não é uma proposta masoquista de ficar buscando sofrimento, porque o sofrimento por si só não gera necessariamente crescimento. E exemplificando, para ficar um tanto quanto mais fácil a compreensão, a gente se lembra de uma situação em que muitas vezes a gente vê algumas pessoas passando por situações muito complexas, né? E numa primeira avaliação, a gente olhando para aquele sofrimento experimentado, a gente diz: essa pessoa está resgatando as suas faltas, portanto, ela está se elevando espiritualmente. Essa afirmação, por si só, ela não é verdadeira. Por quê? Porque tudo vai depender de como essa pessoa lida com essa experiência que a vida trouxe para ela. Por quê? Não basta simplesmente sofrer. Nós já dissemos isso várias vezes. E Emmanuel tem uma frase que consideramos assim muito instrutiva, porque ele diz o seguinte: indispensável se faz sofrer, extraindo bênçãos de luz que a dor oferece ao nosso coração sequioso de dor. Essa é a busca fundamental de todos nós.
todos nós andamos sedentos de paz. Nós estamos separados do amor de Deus, porque em muitos momentos de nossas vidas nós nos afastamos dele arbitrariamente. E aí permanecemos aflitos, angustiados, sedentos dessa paz que só conseguiremos com buscas mais acertadas, com buscas que vão trazer mais luz, que vai nos saciar dessa sede de paz que todos temos. E é justamente essa experiência difícil, quando bem suportada, quando bem encarada, que vai nos propiciar os recursos para ascendermos a Deus. E, claro, pacificarmos os nossos espíritos. Isso é saber sofrer, como diz Emmanuel. E ele ainda conclui a mensagem com o seguinte ensinamento: todos sofrem no cadinho das experiências necessárias. Invariavelmente, passamos pelo sofrimento. Não se engane as aparências. Não é porque alguém tem fortuna, não é porque alguém tem facilidades, como por exemplo, poder, que essa pessoa, que esse indivíduo também não experienciará no caminho, no campo da dor. Os espíritos nos dizem que a dor nos iguala a todos. Todos na Terra passam pelo cadinho da dor, das experiências necessárias. E ainda acrescenta o Emmanuel: mas raros os espíritos sabem padecer como cristãos. Em outras palavras, raras são ainda as almas que na Terra, padecendo, sabem extrair disso bênçãos, pelo que agradecer. Raras são as almas que extraem do sofrimento algo pelo que louvar a Deus. E há um tesouro ali por trás, sempre no verso da dificuldade que a vida nos traga, há sempre um contentamento que nos dê motivo para agradecer a correção paterna. E em geral, a correção paterna não chega em nossas vidas em forma de felicidade, de contentamento. E isso quem nos diz é o apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, quando ele falava da educação do nosso Pai para conosco. Ele diz o seguinte: em geral, toda correção paterna não é no presente motivo para a felicidade, mas de tristeza. Mas depois gera frutos de justiça e de paz que se converterão em bênçãos para todos aqueles que se deixarem exercitar por ela. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí é: não se fixe no imediatismo. Olhe para a experiência, mesmo que seja dolorosa, pensando não no agora, mas no depois. O que é melhor para nós? Uma experiência que nos traga contentamento hoje, mas depois lágrimas por decênios, por séculos? O que é melhor para nós? Porque muitas vezes a gente qualifica uma experiência de ruim, de dolorosa, mas numa avaliação superficial. Porque é muito importante a gente pensar assim: o que é melhor para nós? Uma experiência que nos traga contentamento momentâneo, mas que escraviza o nosso espírito à materialidade, aos prazeres, aos gozos transitórios, trazendo muitas vezes lágrimas depois pela fuga ao dever, pela indisciplina das emoções, dos sentimentos e pela falsa sensação de liberdade, quando eu digo assim: não, eu faço o que eu quero, sem pensar nas consequências? Ou o que será melhor para mim? Uma experiência de frustração, de perda, de decepção, que nos traz novamente ao caminho da verdade, que nos desperta o espírito para os verdadeiros objetivos da nossa vida aqui? Porque a frustração nos ensina a perseverança, a perda nos ensina a paciência.
A incompreensão, a calúnia nos ensina a humildade. O que é melhor para nós? O que é melhor para nós? Experiências de quando eu fujo da disciplina, do cuidado e o zelo com o meu corpo, por exemplo, que me traz um prazer momentâneo na forma de um vício, por exemplo, mas que depois o deteriora e mais tarde isso vai se converter em enfermidade, vai exigir de mim muita paciência e também muitas lágrimas. O que é melhor? É o que o Paulo está dizendo aí. Em geral, a correção divina não chega nas nossas vidas, no momento presente, como alegrias, como motivo de gozo, mas no futuro isso será. Ao passo que, em geral, no presente, as nossas quedas são motivos de gozo, de alegria, mas depois encontraremos desilusão, frustração. É isso que ele estava nos falando. Aprender a padecer como cristãos, glorificando a Deus pela experiência que Ele nos possibilita, agradecendo pela experiência, mesmo que difícil, que nos transforma, que nos eleva, que rompe essa casca da estagnação do nosso egoísmo. É isso de que ele falava, que faz com que consigamos enxergar o quanto o nosso amor ainda necessita ser sublimado, que faz com que enxerguemos o quanto de paciência, de resignação precisamos desenvolver. É isso de que ele nos falava, aprender a padecer como cristãos, isto é, extrair da experiência difícil a luz com que nós poderemos elevar o nosso espírito a uma condição espiritual melhor. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 5, este livro tem a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E lá no capítulo 5, ele nos mostra uma personagem chamada Cipriana, uma senhora que, enquanto encarnada, ela viveu muitas experiências complexas, muito difíceis. Mas agora ali, ela narrava a sua experiência com uma gratidão a Deus por tudo aquilo que ela tinha tido a oportunidade de viver. Aquela experiência que, mesmo difícil, a projetou onde ela se encontrava agora, num mundo mais feliz, onde a gente sequer tem condição de imaginar como é a vida lá. Em determinado momento do diálogo com o espírito sofredor, ela se volta a ele e diz: o sofrimento é um problema de origem divina. Tentando resolvê-lo, pode o espírito elevar-se aos píncaros espirituais ou pode despenhar-se em abismos tenebrosos. É como se Cipriana ali estivesse apontando dois caminhos. Como a dizer que diante das experiências difíceis, nós temos a possibilidade de escolher o bem sofrer que nos elevará espiritualmente aos píncaros, ou temos a possibilidade de escolher o mal sofrer que nos faz com que permaneçamos estagnados ou então complica a nossa situação. Não no sentido de retrogradarmos, porque nós sabemos, nós aprendemos com a doutrina espírita que isso não é possível, mas no sentido de criar ainda mais teias de sofrimento ao nosso redor. E por quê? Segundo Cipriana, muitos tiram do sofrimento o óleo da paciência com que acenderão a luz para vencer as próprias dificuldades, ao passo que outras pessoas extraem do sofrimento os espinhos, as pedras da revolta, com que se despenharão ainda mais, precipitarão-se em abismos de sombra. Essa é a experiência de um espírito lapidado pelo tempo e pela evolução. Cipriana acompanhava aqueles espíritos que, diante de situações vivenciadas por eles, em vez de extraírem
daquela circunstância, o óleo da paciência para se iluminarem, vencerem as próprias sombras, eles escolheram se revoltar, se rebelar ainda mais, encaminhando-se às sombras que já duravam séculos. Ainda na obra de André Luiz, agora no livro Libertação, encontramos um outro personagem, o nome dele é Gregório. E este espírito, ante as experiências difíceis que a vida lhe apresentou, foi um desses, que ao invés de escolher o bem sofrer, desceu mais ainda pelos caminhos do mal sofrer. Essa é a lição que todos necessitamos aprender com Jesus, pelas vias do Evangelho, pelas vias da oração, do trabalho, do estudo constante, do exercício do amor, que vai clarear a nossa visão, nos sintonizar melhor a nossa percepção espiritual, que há de com Deus, que há de nos ajudar a conservar a serenidade, manter a reflexão, manter a calma para fazer em nossas vidas boas escolhas. Porque essa capacidade de fazer boas escolhas, não é algo que a gente conquiste de pronto. Não é algo que a gente consiga aprender a fazer da noite para o dia. Mas é algo que a gente vai construindo conosco, com tudo aquilo que já citamos, com a oração, com o estudo, com a observação da vivência de Jesus, para que a gente aprenda a, de fato, nos momentos em que a vida nos apresentar dificuldades, saibamos escolher o bem sofrer. Então, todos nós temos o nosso quinhão de dor. A dor se faz necessária em nossas existências para o nosso próprio burilamento íntimo. Todos experienciamos tribulações, quer estejamos vivendo em choupanas, quer estejamos vivendo em palácios. Não importa. Sempre teremos lições, experiências que nos estimularão a estar sempre no caminho do bem e da verdade. Por isso, consideremo-nos bem-aventurados, como nos diz o Evangelho, pela oportunidade de provar a nossa fé, provar a nossa firmeza, a nossa perseverança, pela nossa submissão à vontade de Deus. E não tenhamos dúvidas, teremos em cêntuplo toda a alegria que haja nos faltado na terra, quando escolhemos o bem sofrer. E é isso que desejamos a todos, que essa reflexão nos traga coragem, nos traga empenho, para que diante das experiências mais complexas que a vida nos apresentar, saibamos bem escolher aquelas que nos proporcionarão a elevação espiritual da qual todos necessitamos. Que Jesus nos inspire e guarde, hoje e sempre, que assim seja.